E se eu te dissesse que existe um lugar nas Backrooms onde praticamente ninguém consegue chegar? Um level tão distante que muitos acreditam que ele nem deveria existir. É um número impossível. 9223372036854775807. Mas por que justamente esse número? E o que existe no último level das Backrooms? Antes de entender esse lugar, precisamos falar do próprio nome. 9223372036854775807 parece apenas uma sequência aleatória de números. Mas não é. Na computação, esse é o maior número inteiro positivo que um sistema de 64 bits consegue armazenar. Em outras palavras, é o limite. Depois dele, não existe mais nada. E foi exatamente essa ideia que inspirou esse level. Como se ele fosse o último ponto possível das Backrooms. O fim da estrada. O último endereço antes do vazio. Mas isso levanta outra pergunta. Se esse é realmente o último level, como alguém conseguiria chegar até ele? Esse é um dos maiores mistérios. Diferente de outros levels, não existe uma entrada confirmada. Nenhum explorador encontrou um caminho fixo. Alguns acreditam que ele só aparece para pessoas que caminharam por tempo demais nas Backrooms. Outros dizem que é preciso atravessar centenas de levels até que a própria realidade comece a falhar. Existe até uma teoria que afirma que esse lugar não pode ser encontrado de propósito. Você não escolhe chegar nele. É ele quem escolhe você. Como se as Backrooms decidissem que sua jornada finalmente terminou. Ao contrário dos corredores amarelos, aqui não existem salas infinitas. Nem monstros correndo atrás de você. Nem luzes piscando. Tudo é silêncio. Não existe sol. Não existe lua. Não existe vento. Nem mesmo o som dos seus próprios passos parece normal. É como se o mundo inteiro tivesse parado. E isso talvez seja mais assustador do que qualquer entidade. Porque o verdadeiro inimigo é o vazio. Os poucos relatos sobre esse level dizem que o tempo começa a se comportar de forma estranha. Seu relógio para. Seu celular descarrega instantaneamente. Você perde completamente a noção das horas. Você pode caminhar durante minutos. Ou talvez durante semanas. É impossível saber. E conforme continua andando, uma sensação estranha toma conta da mente. Como se alguma coisa estivesse apagando suas memórias. Você começa a esquecer quem é. Por que entrou nas Backrooms. E até mesmo como era o mundo real. Talvez seja justamente por isso que quase ninguém consegue contar o que viu. Curiosamente, quase ninguém relata ter visto monstros nesse lugar. Mas isso não significa que ele seja seguro. Porque alguns exploradores acreditam que o próprio level é a entidade. Nada acontece. E justamente por isso, sua mente começa a criar coisas. Alguns dizem ouvir vozes chamando pelo próprio nome. Outros enxergam pessoas caminhando ao longe. Mas quando chegam perto, não existe absolutamente ninguém. Talvez sejam ilusões. Ou talvez o próprio level esteja brincando com quem entrou ali. Como quase não existem registros, a comunidade criou várias teorias. A primeira diz que esse lugar funciona como uma fronteira. O último ponto onde as regras das Backrooms ainda existem. Depois dele, não existe mais nada. Outra teoria afirma que quem chega até aqui não morre. Apenas deixa de existir. Como se tivesse sido apagado da realidade. Como se nunca tivesse nascido. Mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se toda a sua jornada pelas Backrooms, desde o primeiro noclip, sempre estivesse levando exatamente para esse lugar? Como se todos os caminhos, mais cedo ou mais tarde, terminassem aqui. A maior teoria diz que esse level representa o verdadeiro fim das Backrooms. Não existe o level 9223372036854775808. Porque esse número simplesmente não pode existir dentro daquele sistema. É como tentar ultrapassar o limite do universo. Você chegou ao último lugar possível. Depois disso, só existe o desconhecido. Talvez seja por isso que quase não existem registros sobre ele. Talvez quem chega até aqui nunca consiga voltar. Imagine caminhar durante dias. Sem fome. Sem sono. Sem ouvir absolutamente nada. Pela primeira vez, você enxerga alguma coisa no horizonte.
Uma placa. Você acelera o passo. Quando finalmente chega perto, ela contém apenas um número. 9223372036854775807. Você olha além dela. Mas não existe outra estrada. Não existe chão. Não existe luz. Apenas um vazio infinito. Talvez esse nunca tenha sido apenas o último level. Talvez seja o lugar onde as Backrooms simplesmente acabam. Ou talvez o lugar onde a própria realidade deixa de existir. E agora eu quero saber: se você soubesse que existe um caminho sem volta para o último level das Backrooms, você teria coragem de atravessar?